Olá, amigos! Hoje criaremos uma linha do tempo para podermos abordar alguns traços da arte, cultura e arquitetura da Grécia Antiga. Traremos alguns aspectos que consideramos importantes para a melhor compreensão dessa civilização tão enigmática e apaixonante. Se você quer aprender um pouco mais sobre a arte e arquitetura grega, fique conosco até o final, para não perder nenhum detalhe. Então, bora lá pro vídeo! A arte e a cultura da Grécia Antiga tornaram-se fundamentos da sociedade ocidental moderna. Permanece presente na cultura popular e pode-se ver suas reiterações no cinema, arte, arquitetura e literatura. No entanto, ao longo da civilização grega antiga, a arte passou por diversas mudanças distintas em meio, estilo, uso e acessibilidade. Sendo assim, vamos traçar uma linha do tempo a respeito da arte e cultura, como também a arquitetura da Grécia Antiga, para podermos examinar melhor essas mudanças ao longo do tempo. Então vejamos. Após a dissolução da civilização micênica e o fim da Idade do Bronze no século XI a.C., a cultura grega entrou em um período de pouca progressão social ou artística conhecido como a Idade das Trevas grega. O período geométrico na Grécia Antiga marcou o fim dessa Idade das Trevas, começando com o ressurgimento da pintura cerâmica durante o período protogeométrico, de 1050 até 900 a.C. O período geométrico é caracterizado pelo uso de padrões e formas geométricas em sua iconografia. O foco da arte também mudou das formas mais fluidas e amorfas do período micênico para representações mais reconhecíveis das pessoas e animais do polis ateniense. O período pode ser dividido em três eras: o geométrico inicial, geométrico médio e geométrico tardio. Durante esse período da arte grega antiga, havia dois tipos proeminentes de vasos votivos monumentais, em cráteras e ânforas. Os cráteras eram usados para decorar túmulos masculinos, onde as ânforas decoravam túmulos femininos. Eles geralmente tinham um pescoço fino e um centro alargado com duas alças laterais. Uma das características definidoras da cerâmica do período geométrico é chamada de horror vacui, ou o medo do espaço vazio. Isso se manifestou ao preencher superfícies inteiras com detalhes ou padrões intrincados. Os vasos, em sua maior parte, eram assim completamente cobertos com iconografia, resultando em uma decoração rica e artística. A decoração do vaso muitas vezes era dividida em níveis, que também eram decorados com cenas processuais ou marchantes. Figuras na cerâmica do período geométrico eram frequentemente pintadas em preto contra um fundo mais claro e podiam ser distinguidas por suas cabeças pequenas, peitos triangulares alargados, cinturas pequenas e pernas angulares. Embora o período geométrico seja conhecido principalmente por sua cerâmica, o período geométrico tardio também desenvolveu um estilo reconhecível de escultura. Essas figuras, principalmente de bronze, eram geralmente muito simplistas, clássicas e elegantes em forma. Essa época foi de grande importância para o desenvolvimento da arte e da cultura grega, e nos dias de hoje ainda podemos apreciar as influências e impactos deixados por essa era fascinante. O período arcaico caracterizou-se por um aumento considerável na interação entre o mundo grego e as áreas circundantes do Mediterrâneo devido ao comércio e comunicação internacional. Isso se manifestou através da influência artística e cultural do Egito, do Oriente Médio e de outras áreas próximas à Grécia. A arte da Grécia no período arcaico reflete essa influência internacional intensificada em técnica, ferramentas e iconografia.
Com tecnologias em constante avanço, os artistas foram capazes de criar pela primeira vez imagens humanas realistas. Eles também foram capazes de produzir cerâmica ricamente detalhada e colorida. Dois estilos de cerâmica definidores surgiram durante o período arcaico da Grécia Antiga. O primeiro desses estilos é conhecido como cerâmica de figura negra, feita de cerâmica vermelha com decoração de esmalte preto. A segunda técnica de cerâmica chamava-se figura vermelha, que apresentava o contorno das figuras em preto, deixando-as vermelhas por dentro. Inicialmente, esses recipientes eram decorados principalmente com cenas de guerra, especificamente da Ilíada ou da Odisseia. No entanto, à medida que o tempo passava, eles também evoluíram para cenas mais calmas, como simpósio ou enredos mitológicos. Os recipientes mais proeminentemente produzidos eram os vasos para beber. No entanto, havia muitos métodos usados para produzi-los e eles variavam consideravelmente em forma, uso e tamanho. Alguns foram usados para jarros de vinho, tigelas de mistura ou serviço, frascos de perfume e jarros de armazenamento. A forma do recipiente geralmente indicava o seu uso, mas a grande maioria deles apresentava um pescoço longo, centro alargado e alças laterais. O período arcaico da arte grega antiga também viu inovações dramáticas na produção de esculturas. Surgiram essas esculturas naturalizadas chamadas kouroi. Os kouroi eram estátuas comemorativas e semi-realistas que representavam jovens idealizados em seu auge. Também existia a contraparte feminina menos conhecida e vestida, chamada core. Os kouroi lembravam notavelmente os egípcios, seu design ligeiramente angular e geométrico imitava o da escultura antiga egípcia em bronze ou madeira. Eles ficavam em pé com os ombros largos, braços ao lado com quadris finos e pernas juntas. No entanto, ao longo do período arcaico, eles evoluíram para formas mais naturalistas e detalhadas, características do período clássico que se seguiu. Este período viu a introdução e expansão de muitas coisas que representam a Grécia Antiga para os espectadores modernos, e não se pode olhar para o estilo clássico sem considerar sua arquitetura. Houve um aumento na construção de templos monumentais durante o período clássico, que incluiu a conclusão da Acrópole de Atenas e do Erechthon ao lado de inúmeros templos em locais como Delfos, Olímpia e Corinto. Havia 3 estilos arquitetônicos reconhecíveis durante o período clássico: a Ordem Dórica, a Ordem Iônica e a Ordem Coríntia. A Ordem Dórica era simples, com colunas, capitéis e frontões sem ornamentos. A Ordem Iônica era ligeiramente mais ornamentada, com colunas que pareciam um pergaminho enrolado. A Ordem Coríntia era a mais detalhada das 3, com desenhos intricados e orgânicos de colunas e capitéis. A arte clássica também é facilmente reconhecível por suas representações quase perfeitas da forma humana em esculturas em tamanho real e monumental. Os artistas gregos se concentraram cada vez mais no estudo da anatomia e musculatura humana, evoluindo dos kouroi arcaicos para representações mais naturalistas e fisicamente precisas da forma humana. A escultura grega antiga também apresentou variação no assunto e na pose do corpo. Em vez de retratar o homem ou a mulher, idealizados em seus arquétipos, a escultura clássica começou a exibir um conjunto mais diverso de características reconhecíveis. Os escultores também experimentaram com a forma humana, criando peças com o assunto em ação ou em pé na icônica pose contraposto, com um quadril projetado para frente e o peso deslocado para o seu lado. Embora o nu masculino tenha sido priorizado pela maioria dos artistas durante esse período, Praxíteles experimentou com o nu feminino, sendo pioneiro na forma feminina em sua escultura da Afrodite de Cnido em 350 a.C. A escultura tornou-se tão famosa que permanece, na modernidade,
como o no feminino arquetípico, sendo continuamente referenciada no estudo da forma feminina. Houve também uma presença crescente em relevos domésticos que retratavam mulheres e cenas familiares. O período helenístico na arte grega antiga começou com a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. A liderança do enorme império que ele havia acumulado em todo o Mediterrâneo, norte da África e partes da Ásia foi subsequentemente dividida em 3 regiões e assumida por generais, fragmentando o império. No entanto, a arte grega continuou a expandir o helenismo ao clássico do império em arte com mais influência internacional. De maneira geral, a arte do período helenístico apresentou um aumento na expressão e no detalhe em relação ao período clássico, começando a divergir da idealização deste período, uma vez que os artistas não estavam mais restritos a retratar a perfeição física. Eles eram livres para explorar temas de doença, morte e velhice na escultura. Mesmo com o império fragmentado após a morte de Alexandre, havia uma grande quantidade de riqueza sob posse dos cidadãos. Isso resultou em um aumento nas encomendas artísticas privadas e, portanto, mais diversidade no assunto. As peças foram produzidas para desfrute doméstico em vez de apenas para comemoração, o que também significava que às vezes havia elementos de comédia ou ironia. Também houve uma inovação significativa na fabricação de moldes para a produção de vasos para beber, e figurinhas votivas de terracota, o que pode explicar a sua crescente importância e uso durante o período helenístico. As estátuas em miniatura, muitas vezes retratando mulheres segurando objetos de significado religioso, haviam sido usadas anteriormente para ofertas religiosas. No entanto, com sua maior disponibilidade, elas aumentaram em popularidade como decoração funerária também. Embora poucas evidências físicas da pintura do período helenístico tenham sobrevivido, ele é conhecido por seu aumento nas representações de paisagens. Muitas dessas paisagens combinam elementos naturais realistas, com temas religiosos. Elas frequentemente foram usadas como cenários para recriações de mitos ou literatura antiga. Há também uma pequena quantidade de evidência de pintura de parede helenística, principalmente vista nas tumbas reais oriundas da Macedônia, em Vergina, que apresentam elementos míticos e religiosos também. Em essência, de acordo com a linha do tempo que traçamos aqui, a arte, cultura e arquitetura da Grécia Antiga são consideradas como alguns dos exemplos mais notáveis da civilização ocidental. A história da Grécia Antiga é dividida em diversos períodos, mas é durante o período clássico, entre os séculos V e IV a.C., que os gregos atingiram seu ápice. A arte grega antiga foi caracterizada por uma busca incessante pela perfeição formal e estética. Os escultores gregos foram responsáveis por criar obras que eram extremamente realistas, com uma grande ênfase no detalhe e na proporção. A pintura também teve um grande desenvolvimento, com a criação de pinturas murais e cerâmicas que retratavam cenas do cotidiano e da mitologia grega. A cultura grega antiga é considerada uma das mais influentes da história ocidental. Os gregos foram pioneiros em diversas áreas, como a filosofia, a democracia, a ciência e a literatura. Já a arquitetura grega antiga também foi caracterizada pela busca da perfeição formal e técnica. Os gregos foram pioneiros em diversos elementos arquitetônicos, como as colunas, os frontões e os entablamentos, que são ainda utilizados na arquitetura clássica. Além disso, os gregos criaram templos e monumentos impressionantes, como o Partenon e o Templo de Zeus em Olímpia. O legado da arte, cultura e arquitetura grega antiga é vasto e influenciou profundamente a cultura ocidental.
A beleza formal e a perfeição técnica na arte e arquitetura grega antiga ainda são consideradas como exemplos de excelência. Em suma, a arte, cultura e arquitetura da Grécia Antiga representam um dos pontos mais altos da civilização ocidental. Seu legado é uma inspiração para artistas, escritores, filósofos e arquitetos, de modo que se torna fundamental explorarmos, ainda hoje, todo esse vasto conhecimento. Bem, amigos, tentamos abordar alguns traços da arte, cultura e arquitetura da Grécia Antiga, com o objetivo de entender um pouco mais dessa cultura tão rica e fascinante. Esperamos que tenha gostado do nosso conteúdo. Se você curtiu, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, contamos com a sua inscrição, pois temos muito mais aspectos para abordar dentro da cultura grega. Então, nos vemos no próximo vídeo. Falou!